Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Aula passada a gente falou sobre carvão, né? A gente deu uma introdução a respeito dos recursos não renováveis. Hoje a gente vai falar sobre petróleo, gás natural, beleza? Vamos lá. Então, o petróleo. A gente sabe que o petróleo ele é originado através da decomposição animal e vegetal. Petróleo, por que o petróleo, mesmo sendo decomposto por animal e vegetal, ele é não renovável? Poderia ser renovável? Poderia, só que demora muito tempo. Serve até como pesquisa depois para vocês, para saber quanto tempo que é o resultado da formação do petróleo. É muito tempo, por isso que ele é classificado como não renovável. O primeiro poço de petróleo perfurado aqui no século XIX, estado do Texas, nos Estados Unidos. Então essa foi a primeira perfuração de petróleo, segundo a Revolução Industrial. É por essa razão aí que depois o petróleo acabou sendo difundido pelo mundo. É um produto de alto valor comercial, até conhecido como ouro negro, por conta do seu alto valor. A gente sabe que hoje as maiores jazidas de petróleo se encontram através dos países denominados como OPEP, mas fica para o próximo slide, a gente vai falar posteriormente. O petróleo ele tem várias utilizações. Hoje a gente conhece o petróleo como utilização para gasolina, mas de acordo aqui com o slide você consegue visualizar que dá para fazer várias coisas com petróleo. Até o make que você passa no rosto para ir para balada, para ir para festinha, também é feito através do petróleo. Se não fosse petróleo, o seu make não existiria, sairia normal. Todo mundo iria te ver normal na rua. Provavelmente seu neto, sua neta aí. Seu neto? Sua neta. Provavelmente sua neta nem vai saber mais que é um make, por conta que petróleo ele tem uma data de validade. Lá por volta do ano de 2100, 2200, petróleo ele vai deixar de existir por conta da ganância humana, né? O homem ele vai utilizando sem precedentes, sem ver a data limite. Então o importante é ganhar dinheiro. Não importa se o petróleo acabar. Vamos ganhar dinheiro, vamos extrair o máximo que der, o máximo possível e imaginável. E dessa forma o recurso ele vai acabando, sem pensar nas próximas gerações. O importante é que essa geração lucre o máximo possível e imaginável. Então as futuras gerações não saberão, por exemplo, o que é uma rua asfaltada, né, o que é uma maquiagem, o que é uma gasolina. Por que o homem tem feito isso sem levar em consideração que as futuras gerações podem ser afetadas? Porque o capitalismo ele pensa dessa forma. O importante é ganhar dinheiro hoje. O importante é lucrar hoje. O amanhã Deus pertence. O importante é ganhar dinheiro hoje, certo? Então essa aqui é a mentalidade do processo capitalista de produção. E o que vai acontecer depois, quando acabar o petróleo? O homem reinventa. Tem tecnologia hoje suficiente para poder fazer um carro ser movido a energia solar, energia eólica, através da energia movida a água. Tem tecnologia suficiente para isso. Por que quem é que não faz? Por conta que esses pessoalzinhos aqui, ó, eles vão à falência. Imagine você tem lá um comércio onde que você é forte no seu comércio na produção de pizza de queijo, vai? Aí tiram o queijo do mercado. Você vai à falência se a sua produção for baseada somente no queijo. Dessa mesma forma, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, continente africano, Oriente Médio, Equador, Venezuela, o forte é o petróleo. Se o petróleo ele deixar de existir hoje, 2020, a maioria dos sheiks árabes, a maioria desses países, eles vão à falência, porque a produção deles, o forte é o petróleo. Mesmo havendo uma tecnologia hoje que possa ser substituída, não é substituída por conta que o petróleo dá muito dinheiro, que nem eu falei para vocês, é conhecido como ouro negro. Os países membros da OPEP são responsáveis por 40% de toda a extração mundial. Lembrando, só uma ressalva, tá? Por mais que haja várias jazidas de petróleo na Venezuela, no continente africano, a gente já estudou, já sabe que não há recurso suficiente tecnológico para fazer tanta extração. Quem é que faz extração então nesses países? Estados Unidos, China, Japão. São países ali que acabam lucrando com boa parte do petróleo africano, petróleo venezuelano, porque eles não têm tecnologia o suficiente para isso. A Exxon é a maior produtora de barris e a Petrobras é a sétima. Há uma diferença da extração e a produção em barris, certo? Então a extração
Perdão. Há uma diferença entre você ter ali a reserva de petróleo e você fazer essa extração e transformar em barril. Os Estados Unidos é o maior país que faz a extração do petróleo e transforma em barril. Faz somente do país dele? Não. Os Estados Unidos não é o primeiro maior produtor de petróleo, não é o primeiro maior que detém reserva de petróleo, melhor assim dizendo. As maiores reservas não se encontram nos Estados Unidos, se encontram na Arábia Saudita, ali no Oriente Médio, Venezuela. Essas daí são as maiores reservas de petróleo do mundo. Os Estados Unidos ele é o maior produtor, ele retira dos outros países e transforma isso daí em barril. Já o Brasil ele está em sétima posição. Lembrando que se há uma desregularidade, se, por exemplo, o Oriente Médio ele é afetado em alguma coisa no que se refere à sua economia de petróleo, a gente já estudou sobre isso, que há um efeito cascata aí depois do processo de globalização. A exemplo, há um conflito geopolítico lá no Oriente Médio, daí faz com que o preço do petróleo ele aumente. Aí aumentando o preço do petróleo, vai aumentar o preço da gasolina. Aumentando o preço da gasolina, aumenta o preço do frete por conta do caminhoneiro que está pagando mais caro ali no diesel e na gasolina. Aumentando ali o preço então do frete, que é o preço de entrega, aumenta-se também o preço do produto no supermercado. Aumentando o preço no supermercado, você aqui em São Paulo vai pagar mais caro por conta de um conflito geopolítico lá no Oriente Médio. Isso daí é um efeito de globalização. O que acontece lá acaba surgindo efeito no mundo todo. Então, as tensões entre os membros da OPEP levaram a países como os Estados Unidos a aumentar a sua produção interna de petróleo. Isso daqui é praticamente para você responder um exercício dentro do livro, mas simples assim, ó. Constantemente, que nem eu falei no slide anterior, é um efeito cascata. Se acontece alguma coisa no Oriente Médio, o mundo todo é afetado. Sendo assim, países como os Estados Unidos têm aumentado a sua produção. Então vamos aumentar a produção aqui, porque se acontece alguma coisa no Oriente Médio, a gente é afetado aqui nos Estados Unidos. Então tem aumentado a sua produção interna de petróleo para não ser afetado por conta dessa geopolítica mundial. Que nem esse slide aqui já foi comentado também. Ó, Venezuela, México, Caribe. Lembrando, Caribe não é um país, é um conjunto de ilhas da América Central. Essas regiões aí, elas não investiram parte do seu lucro com o petróleo em melhorias aí tecnológicas para continuar fazendo a extração. Então é por essa razão que de não ter investido ou não ter capital, economia suficiente para poder fazer, transformar, girar a sua economia e reverter em processo tecnológico, que vários desses países e até o continente africano meio que abandonaram suas jazidas de petróleo porque não tem tecnologia suficiente para isso. Então algumas regiões aí já não tem mais recursos para poder fazer a extração. Quem é que faz a extração? Já foi mencionado isso, Estados Unidos, China e Japão. Só os três? Não, os países desenvolvidos em todo como si, certo? Então eles fazem a extração aí do petróleo e acabam lucrando com essas regiões que não têm recurso tecnológico suficiente. Então essas empresas multinacionais, transnacionais, acabam lucrando com o petróleo vindo desses países subdesenvolvidos. Petróleo no Brasil. O petróleo no Brasil ele foi descoberto só a partir da terceira revolução industrial. Quase na metade aí do século XX, as jazidas foram encontradas no estado da Bahia. Em 1953 foi criado a Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras. E atualmente a maior parte do nosso petróleo ele se encontra na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Resultado aí de 60% da extração nacional. Cai muito em prova, viu? Grava isso pro resto da sua vida. Vestibular, Enem, cai muito em prova. Onde que se encontram as maiores reservas de petróleo do Brasil? Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Tem petróleo espalhado pelo restante do Brasil? Lógico que tem aqui, ó, 40%. Só que a maior parte do petróleo nosso, Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Beleza? Aqui tá a plataforma aqui da Bacia de Campos. Aqui mais ou menos como funciona, né, a extração do petróleo, só para você ter uma ideia, ter uma noção. E agora a gente vai falar sobre o gás natural. O Brasil ele não tem muito gás natural. Boa parte do nosso gás natural a gente compra da Bolívia. É um gasoduto, conforme a gente vê aqui na imagem à direita, sai enorme tubulação, onde que nessa tubulação vem o gás direto lá da Bolívia, de longe, hein, para poder abastecer aqui o território nacional.
E conforme a gente vê aqui no mapa à esquerda, acaba abastecendo tanto centro-oeste, sul e sudeste. É uma tubulação gigantesca. Então vai de uma tubulação acima da superfície e também abaixo do solo, mais escondidinho. Então para poder abastecer o nosso gás natural que a gente não tem o suficiente. O petróleo tem aumentado a utilização do petróleo tanto para o veículo, tanto para botijão de gás, para fornecimento de energia em indústrias, por conta que o gás natural ele tem um menor teor de poluição, ou seja, afeta menos o efeito estufa, aquecimento. Então é por essa razão que tem aumentado a utilização do gás natural, porque ele polui menos a atmosfera, libera menos dióxido de carbono e isso deixa o ambiente, né, o território mais limpo. Energia nuclear. Energia nuclear é bem complicado. Tem coisas boas, tem coisas ruins. A energia nuclear no Brasil ela não é muito utilizada, tá? Estados Unidos eles usam a rodo isso daqui, usar muita energia nuclear. Vantagens da energia nuclear: é mais barato. Estão sendo barato, acaba trazendo uma margem de lucro maior para as empresas, para as indústrias. Não polui o ar, então não causa tanto aquecimento global, por conta que tem ali tipo uma diminuição do dióxido de carbono. Porém, tem os seus efeitos negativos aí. Você já ouviu da palavra Chernobyl? Já ouviu? Já essa palavra, Chernobyl? Cidade, tá? Chernobyl é uma cidade na Ucrânia. É um dos maiores desastres ambientais do mundo, tá? Isso daí aconteceu há décadas atrás e até hoje, século 21, 2020, a população de Chernobyl ainda é afetada por conta desse desastre ambiental causado aí pelo homem. O slide vai caindo, viu? Isso aí, tem que arrumar esse trem aqui. Acho que é muito pesado. O próximo, então, tá cheio de GIF. Vai cair mais ainda. Vamos lá. Então, aí, os perigos da energia nuclear. Então, o primeiro, lógico, que é o vazamento, né? O vazamento que causa o acidente nuclear. Foi a explosão aí de Chernobyl. Depois eu vejo se eu acho um link com um vídeo falando mais um pouco sobre a explosão da empresa nuclear Chernobyl. Até hoje, a radioatividade sobre a cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia, até hoje a biodiversidade é afetada por conta dessa radioatividade nuclear. Outra coisa também que pode causar ali até câncer é o lixo atômico, né? O lixo ele precisa ser manuseado da forma correta. Se o lixo ele for apenas lançado no meio ambiente, ele pode afetar a vida animal, vida vegetal, pode afetar até a vida humana se manuseado de uma forma errada, é cancerígeno. Falei que ia cair. O senhor tá com um monte de GIF no slide, por isso. Voltando aqui. Difícil. Mas a gente abre de novo. O importante é ficar bonitinho o slide, né? Não tem problema. A gente abre 50 vezes se for necessário. Então toda essa radioatividade ela acaba prejudicando o meio ambiente. Contamina o ar, contamina o solo, contamina o rio. Lembrando que quando você contamina o solo, consecutivamente você vai contaminar os rios também. Então, você vai contaminar ali o lençol freático, certo? A primeira camada de água que tem abaixo do solo. Consecutivamente você vai acabar contaminando os aquíferos e depois os rios. Então toda uma cadeia ali é contaminada por conta do manuseio errado do lixo atômico. Muito perigoso o lixo causado ali pela energia nuclear. Ela é revertida através do urânio, tá? Esse daqui é o urânio. Cadê o urânio? Não tem aqui o urânio. Acho que está mais para trás. O urânio é uma rocha. Vou voltar aqui para você ver rapidinho. Voltando. Aqui. O urânio é uma rocha. Tá vendo essa amarelinha aqui? Isso daqui é o urânio. Então a queima do urânio, ela acaba revertendo em energia nuclear. Voltando agora aqui. No Brasil, que nem eu falei, nós temos poucas indústrias nucleares. As indústrias nucleares no Brasil elas ficam concentradas no estado do Rio de Janeiro, conhecidas como Angra 1 e Angra 2. Tá? Fica ali na região de Angra dos Reis, isso é óbvio.
Então, Angra 1 e Angra 2 são as maiores indústrias nucleares brasileiras. Só que se você pegar, tipo, aqui nessa lista dos países que eles produzem energia nuclear, está ultrapassado já 2009, tá bom? Infelizmente, isso daí é o que tem para hoje, é o que eu achei. Mas não mudou muita coisa não. Os Estados Unidos ele está aqui no topo de maior produtor de energia nuclear. Depois a gente tem a França e depois o Japão. O Brasil nem entra aqui na fita, nem parece aqui. Beleza? Prosseguindo. Acabou. Ó, sei que tinha mais coisas. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida aí, respondo com o maior amor e carinho do mundo. Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.